Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast História de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento. E aí, meu povo lindo, tudo bem? Tudo. Animada? Tô muito! Não vou falar mais nada. Me aquietarei. Episódio 178. Sim. O episódio 177 foi com a Nani e com a Laurinha, cara. Sim. Pô, ficam colecionando pins e tal. Mãe e filha, paixão de mãe e filha. Sim. Pô, muito legal. Várias aventuras em Orlando. Muitas aventuras legais. Se você não assistiu, quando acabar isso aqui, pelo amor de Deus, vai lá você ver. volta lá e assiste, por favor. Perfeito. Recadinhos importantes e sérios, se você não sabe. Nosso podcast tem uma agência de viagem chamada Parques Express. Comercializamos ingressos para todos os parques. Manda mensagem pra gente, historiadeorlando.com.br/WhatsApp. Perfeito. Dá pra ficar sem carro em Orlando? Orlando, não ficamos sem carro e nosso parceiro se chama Trinos Rent a Car, empresa de brasileiro. O nome dele é Bruno. Manda mensagem pra ele, vai ser super bem atendido. Fala que veio aqui do História de Orlando, que você vai participar de uma promoção alugando o carro por no mínimo 7 dias. Você pode escolher a alocação da cadeira infantil, pega um criança obrigatório, ou um chip de dados de internet. Perfeito. Manda um beijo pro Bruno que estamos com saudade. historiadeorlando.com.br/trinos. Com o que a gente tem saudade também? De uma casa linda, maravilhosa. Casa Maravigold. Tinha que ter o nome da casa, tinha que ser Maravigold. Maravigold. De Mariana. É Marigold, na verdade. É Marigold, esqueci, faz tempo já. E o nome dessa casa é Seu Sonho na Disney, cara. Fica pertinho dos parques. Fica pertinho de Walmart também, 5 minutinhos de Walmart. Você pega o carro, vai lá rapidinho. O nome dela é Elaine, proprietária da casa brasileira. historiadeorlando.com.br/Seu Sonho na Disney. Perfeito. Agora chama o nosso convidado, que eu tô muito animada. Olha, eu só vou falar uma coisa pra você, cara. Chegamos. A gente fica muito feliz de receber pessoas brasileiro, entendeu? Carioca, com vocês e nada mais, nada menos. Ele é gerente de desenvolvimento de negócios da Universal. Sim. Com vocês, Renato Gonçalves. Aê. Cara, obrigado. De verdade, assim. Obrigado a gente vocês fica muito pelo feliz. convite. A gente fica muito feliz de receber. Primeiro, de conhecer um cara assim que, pô, meu irmão, desculpa o palavrão, tá? Tô até emocionado. O cara que, pô, que galga uma profissão numa empresa dessa que a gente tanto gosta, que a gente que a gente vive disso hoje em dia, sabe? Então, pô, obrigado mesmo. Hoje eu agradeço muito quem vem aqui, quem tá nessa área, quem tá nessa profissão, porque se hoje a gente tem uma profissão, é porque alguém começou a fazer essa parada, sabe? Alguém desbravou e tal, não sei o que lá. Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo carinho de ter vindo aqui. A gente quer saber muito sobre o grupo, sobre a Universal. Mas antes a gente quer saber um pouco da tua história também. Como é que você foi parar nessa área? Então, por favor, conta pra gente um pouco da tua história, cara. Antes de tudo, obrigado pelo convite, Mari. A gente que agradece. Obrigado pela audiência de vocês e tudo mais. Bom, eu comecei há muitos anos atrás, são quase 20 anos de carreira. Eu sou formado em publicidade e propaganda aqui no Rio e trabalhei em agência de viagem, trabalhei em jornal, área comercial e tudo, até um momento que eu tive uma oportunidade de fazer um processo seletivo e no final desse processo seletivo eu descobri que era para entrar no SeaWorld Parks. Então eu entrei pelo SeaWorld. Era confidencial o processo, né? No início. Eles só não compartilharam no início, eu fui descobrir no final do processo. Aí trabalhei alguns anos pelo SeaWorld. E depois eu trabalhei 1 ano e meio pelo Visit Orlando também. Sim. E aí até o momento que eu recebi um convite para voltar pro SeaWorld, foi o momento inclusive que eu me mudei para São Paulo e tudo. E depois de mais 2 anos eu tô trabalhando no Universal Destination and Experiences há 12 anos, tá? Caramba, então, basicamente legal. Toda a minha carreira, ela é muito relacionada, obviamente, ao Destino Orlando, aos parques e ainda mais à Universal, né? Teve até um fato curioso que eu gosto de lembrar. Me lembro que nessa entrevista, a primeira para o SeaWorld e tal, no caso, eu me lembro que no processo seletivo eu cheguei e aí tinham várias pessoas concorrendo e disputando e tal. E eu recebi um folheto. Basicamente, uma pessoa entregou um folheto do parque e falou, olha, você vai ter que fazer uma apresentação sobre isso. E até então, eu nunca tinha ido para o Destino Orlando. Eu fui depois como profissional. Então, eu comecei a ler, ver as fotos e tudo e tal, e fui fazer ali a apresentação, né? E, então, tinha a pessoa que estava avaliando tudo, as pessoas que estavam assistindo aquilo acontecer, que eram os concorrentes,
E eu fiz lá a minha parte do que eu li, tudo e tal. Mas logo depois teve uma pessoa que começou a falar, não, porque tem a baleia Shamu, que é a baleia que todo mundo conhece, e eu não sei o que. E eu me perguntando, gente, o que é Shamu? E depois, obviamente, eu descobri que era um ícone lá do parque e tudo mais. Sim, que legal. Então foi esse fato curioso para eu entrar nessa área e tô aí até hoje. Na Universal, esse processo que você fez, você entrou... qual foi a carreira que você galgou lá na Universal? Depois eu tive muita sorte, assim, de ser... Depois desse episódio que eu te contei, de entrar, eu comecei a receber convites ao longo do tempo, né? Então, aconteceu isso com o próprio Visit Orlando, a minha gestora na época foi pro Visit Orlando e eu fui junto com ela. Isso é comum acontecer, né? Muito comum, eu fazia parte do Levar time dela, equipe, e ela tinha um novo objetivo de carreira e tudo. E depois o próprio SeaWorld me convidou para voltar numa nova função, numa função já gerencial, que eu tive essa mudança de cidade e tudo. E depois de 2 anos nessa função, eu recebi o convite da Universal, né? E aí foi um processo bem tradicional, mas com várias etapas, apresentar a visão, o que você pensava dos produtos da Universal, as oportunidades, o que pode ser desenvolvido no mercado brasileiro. Na época que eu estava entrando e participando desse processo seletivo, foi um momento de muita abertura da hotelaria da Universal, porque eu entrei ali, se eu não me engano agora de cabeça, se a memória não falar, em 2013, né? Então, 2013, ali a Universal tinha até então 3 hotéis. Caramba, hoje a gente tem 11 hotéis, né? Então, tinham 3 hotéis e eles já estavam, assim, começando a divulgar bastante o Cabana Bay, que é um hotel que tem muito êxito aqui no mercado brasileiro e tudo. E, então, assim, eu participei desse processo de abertura, né, de hotelaria e esse momento histórico. Eu também tenho muita sorte de estar no momento certo, na hora certa, em um momento muito histórico da companhia. Todo mundo fala de 2025, Epic Universe, 3 parques, 3 hotéis, desculpa, mas essa revolução no Universal Orlando Resort vem já de, eu diria uns 15 anos aproximadamente, né? Eu até tenho falado com bastante agente de viagem, até no nosso treinamento de palestra para os profissionais do turismo, eu peguei um pequeno recorte, assim, peguei os últimos 8 anos, então de 2017 até chegar em 2025, nesses 8 anos a Universal abriu 7 hotéis. Gente, isso para a indústria ali, dos parques temáticos, não é comum no destino Orlando, né? Então, assim, como eu te falei, até 2013 a Universal tinha 3 hotéis. Agora está com 11, sendo que 7 abriu nesses 8 anos. Nesses 8 anos, a Universal abriu 2 parques. Então, a gente teve Volcano Bay em 2017, né? E agora, 2025, com o Epic Universe. E fora que não se restringe nisso tudo. Tem ainda todas as atrações que a gente abre anualmente, né? Então, 2018, Velozes e Furiosos na Universal Studios. 2019, Hagrid Motorbike Adventure, Islands of Adventure. 2020, meio de pandemia, a gente reabriu a Universal Studios, inaugurando o show Born Stuntacular, que, por favor, você não deixe de fazer o show do Born Stuntacular. Caramba, eu fico extremamente triste quando eu descubro que alguém, por falta de informação, falta de conhecimento, vai na Universal Studios hoje em dia e não faz o show do Born Stuntacular, que para mim é um dos melhores, não só da Universal, mas do destino Orlando, né? 2021 a gente abriu Jurassic World do Velocicoaster no Islands of Adventure, tida por muitos aí como a melhor montanha-russa do mundo, né? E depois, 2023, a gente abriu a Minion Land na Universal Studios, né? Então, para o público mais infantil, para a família, né? Hoje a gente tem 2 atrações dos Minions, tem restaurante que é o Minion Café, tem sorvete, os picolés lá também. Maravilhoso, inclusive, Tomamos de banana. Exato, tem pipoca de banana também, vem um cheiro forte, muito legal, né? Então tem toda uma área dedicada. O Minion tá até ali atrás. Foi nele aqui, ó. Exatamente.
Então tem toda uma área hoje dedicada a esses personagens tão famosos aqui. As franquias, mundo né? afora e no Brasil também. E aí, 2024, também na Universal Studios, a gente abriu a DreamWorks Land, que então é uma área também muito para adolescente, para público infantil, né, família, que hoje tem lá Shrek, tem Trolls, Kung Fu Panda, então todos os personagens da DreamWorks ali tem uma área dedicada agora, com show e muitas outras atrações, né? E chegamos no ano histórico de 2025, com o Epic Universe e novos 3 hotéis. Você falou uma coisa legal, vieram primeiro os hotéis, para depois vir o parque, né? Tipo assim, primeiro vieram, foi aumentando o número de hotéis e depois veio o parque. Você diz pro Epic Universe? Sim. Ah, sim. Primeiro a demanda foi crescendo com os hotéis, para Depois abrir um parque para novo. estar preparado para receber a demanda, para ter hospedagem, para demanda, para o parque. Muito legal esse... a gente precisa, eu imagino, e aí não é uma informação, é apenas uma opinião, né? Que a Universal vai seguir nesse ritmo com muitos hotéis e tudo, né? Os parques recebem muito mais pessoas do que a capacidade hoteleira da Universal. Não é à toa que Orlando tem uma infinidade de hotéis, né? Tem todos os muitos tipos. quartos, né? Inclusive, a hotelaria de Orlando é uma das mais baratas dos Estados Unidos, inclusive. Então, toda essa Caramba, não sabia oferta... disso, não. Também não. Sim, é uma das hotelarias mais baratas dos Estados Unidos por causa dessa oferta de quartos que o destino tem. Então, ir para os parques, isso é muito bom, porque você precisa alimentar esses parques que têm um volume de pessoas, de visitantes gigantescos, né? Então, eu acho que na parte estratégica de abrir novos hotéis, assim, da Universal, a gente sabe que cada vez a Universal tem ainda mais fãs, todo mundo que se hospeda uma vez no hotel da Universal, o feedback é fabuloso, as pessoas sempre voltam. Eu sempre brinco que a nossa divulgação é fazer as pessoas saberem que o produto existe e dar uma oportunidade para experimentar esse produto, porque uma vez que ela experimentou, dificilmente ela vai deixar de se hospedar no hotel nosso, né? Os produtos e os benefícios. Então eu vejo que, nesse caso, esses 3 novos hotéis que a gente abriu esse ano, eles são ao redor do Epic. E aí a Universal quis aproveitar todo esse movimento, né? Já ter a hospedagem ali de frente para o Parque Novo da Universal. A gente sabe que a demanda é muito forte, né? Todo dia que se abre um parque novo desse porte, né? O último que foi aberto foi o Islands of Adventure em 99, que é da Universal, por coincidência, né? Então são aí 26 anos de ato no destino para um parque novo desse porte. Tem muita gente aí que nem era nascida em 99, né? Que está nos escutando aqui agora. Então imagina você que mora ali mesmo na cidade. É um impacto ali, é muito expressivo. Essa abertura do Epic Universe, e a gente sabe que isso vai reverberar não somente em 2025, mas por muitos anos aí. A gente sabe que muito brasileiro vai voltar para Orlando porque o Epic inaugurou, né? E a nossa função aqui também é fazer a gente, eles, né, esses revisitantes, visitarem novamente todos os parques da Universal, experimentarem a hospedagem que agora está muito próxima do Epic Universe também, né? Então, todo esse movimento faz muito sentido. Até porque tem franquias no Epic que não tem Orlando. As pessoas precisam, né? Tipo assim, tem fãs de franquias que tem no Epic que tem que ir para Orlando de novo. Porque, sei lá... imagina se... Os anos 90, Não, esse ainda é mais recente. Imagina se você é fã da Nintendo, né? Mario, Luigi, Princesa Peach. A gente está falando de gerações, né? De fãs. Os games ali começaram no início dos anos 90. Eu fico brincando, né? Eu brinco com isso, mas é uma pura verdade. O meu irmão jogava Mario Kart, Nintendo, ou no Super Nintendo. E tudo. Eu também cresci jogando assim. E a minha filha, que tem 5 anos, ela já zerou o jogo comigo, tanto Mario Kart como Super Mario Wonder, por exemplo, e tal. Então, são gerações aí, é a primeira vez que ele tá ali num parque da Universal, no destino Orlando, e a atenção tá toda voltada para isso, né? Que legal, que legal. Eu queria te pedir um favor, para quem tá em casa, principalmente ao redor do mundo, nosso programa é Histórias de Orlando, né? Mas existem parques espalhados pelo mundo todo. O que
existem hoje de parque temático da Universal no mundo? Não, o nosso carro-chefe para o mercado brasileiro, logicamente, é Orlando, Sim. pela facilidade logística, pelo histórico que tem. Então, a gente tem hoje 4 parques em Orlando, né? Nós temos Universal Studios Florida, Islands of Adventure, Volcano Bay e Universal Epic Universe. E aí a gente muda de costa, a gente vai lá para Los Angeles, na Califórnia, onde tudo começou, né? Não sei se todos sabem, mas os estúdios de cinema da Universal ficam na cidade de Los Angeles. Os estúdios mesmo, né? Inclusive tem uma cidade da Universal, que é a Universal City, que é onde estão os estúdios de cinema da Universal, e lá tem a Universal Studios de Hollywood, né? Então, se você também já foi bastante para a Universal em Orlando, é muito legal conhecer os estúdios originais. Tem um DNA da Universal lá na Universal Studios de Hollywood. E nós temos outros parques também fora dos Estados Unidos, né? A gente tem a Universal Studios em Singapura, tem até o castelo do Shrek lá, tem um castelo bem imponente do Shrek e tudo mais. Temos também a Universal Studios em Osaka, no Japão, que é a Universal que mais recebe visitantes no mundo, pouca gente sabe disso, inclusive é um dos parques no mundo que mais recebem visitantes, então é um sucesso assim absoluto lá no Japão, a Universal. E lá tem a franquia da Nintendo? Tem. Como personagem de lá foi o primeiro local a ter a inauguração do Super Nintendo World. Acho que eu vi os primeiros vídeos que eu vi, foi de lá mesmo. Começou lá, fazendo lá, depois ela passou por Hollywood e culminou agora com Epic Universe, tá? Todas essas 3 áreas, elas não são iguais, tem seus devidos tamanhos e tudo, né? Depende de cada característica, de cada espaço disponível em cada parque, mas o do Epic Universe é um pouco semelhante ao que se encontra na Universal Studios em Osaka, no Japão, só que no Epic é um pouco ainda maior. Mais espaço ali. Mais espaço. Provavelmente. Né? E mais terreno, vamos dizer assim. Exato. E para 2031, a Universal já anunciou que vai inaugurar um novo parque, né? Que vai ser no Reino Unido, a cerca de 40 minutos de Londres, né? Então já estamos também nessa expectativa de mais um novo parque, né? Acabamos de abrir daqui 6 anos, vamos ter um novo lá em UK. Que legal, que legal. Como é que é a história do Complexo em Orlando? Que é o que você mesmo falou, né? Para o brasileiro é mais acessível. Até passagem aérea, tudo é mais acessível para o brasileiro viajar para Orlando do que até para Califórnia, de repente até para outro lugar, né? Então, qual é a história do complexo lá de Orlando? Quando é que ele foi inaugurado? Quem foi o primeiro? Você pode resumir isso pra gente? Não, claro. A nossa história original, como eu havia mencionado, começou em Hollywood, né? Por causa que o estúdio de cinema estava lá. E lá tem estúdio mesmo. Os estúdios. Inclusive, tudo originou por uma atração, que é a atração, digamos assim, âncora da Universal Studios de Hollywood, que é o Studio Tour. Sim. Que é algo que vai ser muito improvável a Universal conseguir replicar isso em outros parques por causa desse DNA dos estúdios estarem lá. E tudo começou porque quem criou os estúdios de cinema, né, ele era um aficionado por cinema. Então ele queria que você vivesse toda a magia do cinema, toda a aventura do cinema, todos os efeitos práticos, você conseguir ver como eram produzidos os filmes da época, tá? E eu me lembro, não, essa informação, qualquer um pode acessar, era 25 cents para você fazer o Studio Tour, né? E quando você ia num ônibus, né? Você ia num ônibus e tudo, e imagina que esse ônibus, ele ia passando pelos estúdios de cinema da Universal enquanto estavam rolando ali as filmagens, os atores. Lembrando que nessa época, inclusive, era um filme mudo, né? Então nem atrapalhava a filmagem e tudo mais. E aí foi reverberando a partir daí, né? E aí que de um Studio Tour se criou um parque e foi sendo ampliado. Caramba. Até o momento que chegou na década de 90, né? 1990, a Universal aterriza lá em Orlando com a Universal Studios Florida, né? Então também foi feito, e não sei, muita gente não sabe, na verdade, a Universal Studios Florida, ela tem estúdios de cinema ali. Ela também foi pensada como mais de um negócio, não só o negócio de parque
temático, mas também ali você consegue gravar filmes. Tem filmes que foram gravados. Inclusive, filmes brasileiros foram gravados lá, né? 2 é Demais em Orlando foi recentemente. 90% do filme foi gravado lá. Sim. Existem outros exemplos brasileiros que foram... Mulheres ao Mar foi gravado lá. Uma parte foi lá dentro do parque. Eles foram no karaokê lá, fizeram um monte de coisa lá. Exatamente, em hotéis também, teve acho que se eu não me engano teve no Portofino algumas filmagens e tudo mais. É possível gravar comerciais lá, programas de televisão, já teve programa do Jimmy Fallon feito dentro do parque, porque atrás ele tem os estúdios, assim, de cinema mesmo. Sim. Então, por exemplo, a gente tem lá um evento anual que vocês devem conhecer, que é o Halloween Horror Nights. Né? Conhecido aí como um dos Halloweens mais famosos do mundo, né? E por que ele só acontece na Universal Studios Florida? Porque as casas do terror, elas são produzidas e concebidas nesses estúdios de cinema. Então o parque, ele tem espaço para isso ser feito. Nos demais, não tem esses espaços para você fazer toda essa produção, para esse super evento acontecer. Até né? a arquitetura, olhando friamente, assim, se for olhar a arquitetura da Universal Studios, é parecida mesmo com o estúdio mesmo. Sim. Algumas ruas hoje em dia ainda tem essa característica de estúdio. É muito legal. Quem tem a oportunidade de fazer, não sei se vocês já tiveram, o VIP Experience, que é um guiamento de guias oficiais da Universal, que você não pega fila, e eles também te mostram os bastidores do parque, isso é muito legal. Ele, obviamente, te mostra toda essa parte e conta toda a história que tá ali, entendeu? Inclusive, tem um corredor lá que é a produção central, que eles chamam, que eles mostram ali todos os filmes mais relevantes que foram gravados ali, mostra toda essa parte dos estúdios e vale bastante a pena. Para quem é muito fã, fazer essa parte de backstage. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo. Eu e Rick, a gente foi agora pra Califórnia. Cara, eu fico enlouquecida com o Studio Tour. Eu acho muito maneiro também. Eu fico enlouquecida. Eu falo, cara, eu quero ir de novo, de novo, de novo. A gente já foi, 3 vezes e eu sempre quero ir, porque sempre é diferente, sempre mostra alguma coisa nova. Sim. É muito diferente, até porque essa atração, ela tem aproximadamente de 45 minutos a 60 minutos. Vai depender se tem gravações. E muitas vezes ela muda mesmo, porque depende. Se tem uma gravação, o ônibus tem que fazer um caminho diferente, tudo. Volta e meia você acha no YouTube ou redes sociais vídeos de produções sendo feitas. Então, por exemplo, eu já vi vídeo, por exemplo, do ônibus do Studio Tour passando ali e o Vin Diesel dá um oi pro pessoal passando do lado, imagina, sabe? Que sonho. Então, isso é possível acontecer, não é garantido, obviamente, e tal, mas é possível fazer e é muito comum o trajeto do ônibus ser alterado pelas locações que estão acontecendo ali, gravações que estão acontecendo ali, né? Então, sim, tem as atrações antigas, né? Tem Disaster. Sim, tem. Inclusive, o que eu amo, assim, do Studio Tour é como eles deixam essa visitação aos estúdios muito lúdica, né? E como acaba sendo bem dinâmico essa mescla da visita aos estúdios, mas não é um museu, é um estúdio real em pleno funcionamento, né? Mas tem também esse caráter, ao mesmo tempo, de lembrar dos sucessos absolutos da Universal. E eles ainda mesclam com atrações, né? Então, só para a pessoa que nunca foi, você não desce em nenhum momento, pelo menos no Studio Tour regular, você não desce do ônibus em nenhum momento, mas enquanto eu passei ali na praça onde foi gravada o De Volta para o Futuro, vocês estão até com o relógio ali atrás da Mari, né? Você vê essa praça icônica, é incrível, e aí ao mesmo tempo, daqui a pouco, você já entrou dentro da atração do King Kong, por exemplo, né? E aí você sai da atração e você já está onde foi filmado o Jaws, o Tubarão, por exemplo. E todo esse dinamismo eu acho muito, muito incrível, assim, né? Só complementando, em Hollywood dá para fazer o VIP Experience também, com guia da Universal, com bastidor. E quando você faz isso, você tem os estúdios para fazer os bastidores. Maneiro. E aí ele tem um ônibus só de quem está fazendo esse programa e você desce no meio do cenário, anda ali pelos estúdios, eles explicam os efeitos especiais, dá pra ver, você consegue ver o boneco original do ET, por exemplo. Meu Deus!
É possível ele te levar no depósito original, com os artigos originais de filmes. A gente vai ter que fazer isso da próxima vez, tá? Tô te avisando aí. Pra quem é fã também, às vezes você tem um cinéfilo, né? Ou muito fã de cinema, vale muito a pena fazer o VIP Experience na Universal Studios de Hollywood também. Que legal, que legal, que legal. Então, contextualizando, em 1990, em Orlando... 1990, a gente chega com a Universal Studios Flórida, né? E aí, em 99, 9 anos depois, a gente abre o Islands of Adventure, né? E também o Portofino Bay Hotel, primeiro hotel da Universal, né? Depois, na sequência, a gente abre Hard Rock Hotel e Royal Pacific Resort, logo no iniciozinho ali dos anos 2000. E aí, depois, você tem um hiato para chegar só em 2014 ali com o Cabana Bay. E aí entra naquele ritmo super acelerado que a gente conversou aqui no início e toda essa revolução dentro da Universal Orlando Resort. Que legal. Eu me lembro do ano que inaugurou o Vulcano Bay. Eu estava lá em 2017. Eu me lembro que eu fui no ano de inauguração. Logo depois, assim. E foi algo assim, a gente precisava de uma renovada de parque aquático. Então aquilo ali foi algo extraordinário, assim. Foi eu não tive a oportunidade de ir no Epic ainda, mas eu me lembro exatamente o que se falava do Vulcano Bay, como, tipo assim, óbvio que no ano de inauguração, cheio pra caramba, todo mundo queria ir, ninguém queria deixar de ir, tava lá, queria aproveitar, né? Mas foi, assim, algo espetacular. Eu vivi ali, tipo assim, foi uma coisa que E olha que eu sou um cara muito fã de parque aquático, mas eu não tinha noção de atrelar a tecnologia de atração em parque do que foi feito no Vulcano Bay, entendeu? Eu não fui nas atrações mais... radicais, que não é a minha praia. O Ricardo vai, eu não vou não. Não, essas fechadas assim, essa lá em cima. Temos que fazer um curso não com você. Lá. Eu já converti muitas pessoas. Já. Eu vou, mas vou orando, mas vou, entendeu? Mas assim, foi espetacular. Eu lembro que foi assim, algo espetacular. E as possibilidades de fato você ter um dia de conforto numa cabana, de lanche, de alimentação, sabe? Tipo assim, eu gostei muito de ter ido. Você sabe que a gente reforça bastante isso quando a gente faz as nossas palestras, os nossos treinamentos para os profissionais e tudo, porque é importante você explicar para os visitantes brasileiros o que é o Vulcano Bay, né? Porque muitas vezes o brasileiro não está no radar dele, por exemplo, o parque aquático, ou ele tem um imaginário dele, um determinado aspecto do parque aquático. Eu até faço as brincadeiras que muitas vezes o brasileiro acha que eu tenho praia aqui no Brasil, nem vou no parque aquático. Então tem uma experiência de um parque aquático aqui no Brasil que é totalmente diferente. Ou tem uma experiência que ele pegou muita fila, e eu brinco com isso, porque o parque aquático são os parques favoritos das crianças, né? E como é que uma criança normalmente visita um parque aquático? Ela vai em todas as atrações, elege a atração que mais gostaram e entram no círculo eterno, infinito e para sempre naquela bendita atração, né? E eu até brinco que, caramba, isso acaba gerando muita fila, porque você tem aquela pessoa que está ali constantemente, né? Então é muito importante você explicar para a pessoa, olha, Vulcano Bay é um parque muito novo, de 2017, né? Só o Epic é mais novo que ele, né? É um parque super tecnológico, um parque bonito pra caramba. Pra mim, é um dos parques mais bonitos de Orlando. Você chega, tem aquele impacto do vulcão Krakatau, imponente. 61 metros de altura, todas aquelas cascatas. Eu fico uns 15 minutos ali observando, eu falei, gente, como é que a Universal levou tanta água para cima do vulcão Krakatau para descer todas aquelas cascatas que impressionam e tudo. Então eu acho um parque belíssimo, um parque super fácil de andar, é basicamente um círculo, né? Um parque super amigável e super tecnológico. Então você poder ir na Krakatau Aqua Coaster, você foi na Krakatau Aqua Coaster, que é a montanha russa, só que ela não é radical, sabe? Que não vai tipo, sentado você vai numa canoa, vai numa canoa, tem normalmente de 2 até 4 pessoas nessa canoa, e ela tem um sistema de tecnologia magnético, né? Então imagina, resumindo, olha, eu não sou engenheiro da Universal, então estou te resumindo. E no canoa você tem ali um ímã positivo, na estrutura do toboágua você tem um ímã negativo, eles se expelem quando se encontram e cria essa força propulsora para você continuar no percurso, que é mais ou menos 1 minuto e 15 de duração. Então você pode ir com qualquer criança, qualquer família,
é uma atração muito familiar, né? E outra atração que eu amo, assim, de paixão, não sei se você vai concordar, é a corredeira. Você chegou aí na corredeira? Não. Porque tem o Lazy River, que é aquele lento que você vai na boia, relaxando. Tem uma história muito engraçada. No Lazy River ou na corredeira? No Rio, no Rio. E qual é a história? A minha tia não conseguiu sair da boia, aí ficou dando volta. Ela foi com a boia, então foi no Lazy River, que é a boia... Foi com a boia no Rio, aí não conseguiu sair, aí passou, aí foi dar a volta. Comigo, o que acontece comigo é que eu não quero sair. Então, assim, é uma atração, a da corredeira. Eu gosto muito da corredeira porque é mais agitado. Sim. Ela te empurra com força. Você sente a força ali da água, da maré, vamos dizer assim, né? Te empurrando e tudo, te jogando para um lado, para o outro. Tem um momento, inclusive, que vê uma onda e leva todo mundo. Muito legal. E não tem fila para entrar, você não precisa sair. Então, eu fico ali umas 2 horas, dando umas 70 voltas. E para mim aquilo ali é fenomenal, porque eu começo a rir dos meus amigos, dos meus familiares, e todo mundo tá junto ali na corredeira. Sim, é legal. E eu acho, assim, incrível essa parte lúdica, bonita e tecnológica que o parque oferece, né? Sim. Então, assim, é muito comum você ver as pessoas, os brasileiros, desconhecerem esses detalhes do Volcano Bay e deixarem para decidir isso na porta do parque. Olha, nessas últimas semanas, por coincidência, aconteceu alguns casos que chegaram até a mim, de agente de viagem perguntando, ele consegue comprar o Volcano Bay porque ele passou em frente ali na I-4. Quando você passa ali na I-4, que é uma rodovia que corta a cidade de Orlando ali, você já vê toda a parte monumental ali do vulcão Krakatau, né? E as pessoas decidiram ir na hora. E aí você, obviamente, vai acabar gastando mais recursos para fazer isso. É um parque muito procurado. Se ele tivesse decidido isso aqui do Brasil, ele já tinha adquirido num combo que seria muito mais atraente para ele já chegar com o ingresso comprado do que decidir na hora, né? E ter esse efeito de pagar mais caro por causa disso. Com certeza. Antes da gente falar do Epic, eu queria falar sobre os resorts. Você deu um gostinho pra gente sobre os resorts, mas eu queria entender um pouco mais as possibilidades, o que a gente tem de resort, e principalmente quem está em casa, que ainda almeja viajar para lá e tal. As possibilidades de resort, porque nós somos muito fãs de resort, a gente é fã de atendimento de primeira, a gente gosta muito, a gente tem total consciência do que é um atendimento estando no resort de uma empresa dessa, entendeu? Então a gente queria que você pudesse falar um pouco mais pra gente, o que a gente tem de leque, as categorias que a gente tem de hotel lá também. Sim, eu já gostei que você falou resort, né? Porque a pessoa que vai pela primeira vez no hotel da Universal, ela já tem essa sensação, nossa, eu tô num verdadeiro resort pelas opções de lazer que são oferecidas, pelos benefícios exclusivos que você tem dentro do parque, pela facilidade de acesso que você tem ao City Walk, aos parques da Universal. Só que é muito importante, todo mundo que compra através de um agente de viagem, um operador, não existe a taxa de resort fee. Isso é uma pergunta comum que eu recebo bastante, então não tem nenhuma taxa extra durante o check-in ou check-out quanto a isso. E aí tem alguns pilares cruciais que eu acho importante todo mundo analisar na hora de escolher o seu hotel e se hospedar na Universal. Primeira coisa é que os hotéis da Universal, eles são temáticos, né? Então, caramba, não é um hotel só para eu dormir, tem essa lenda de, em Orlando você só vai dormir. Cara, se você for dormir numa cama não tão legal, num ambiente não muito convidativo, não vai ser uma experiência legal e você não vai se revigorar para continuar no ritmo acelerado que Orlando exige, né? Além disso, nos hotéis da Universal, eles te propõem uma experiência a ser vivida, uma história ali. O mesmo criador do Epic Universe, o Universal Creative, ou os mesmos criadores da Jurassic World Velocicoaster, eles também desenvolvem os hotéis. Eles pensam nesse storytelling que será contado no hotel, essa experiência que você vai ter nesse hotel. Então faz muita diferença, né? Outra coisa, os hotéis da Universal são muito novos, como eu te falei, nos últimos 8 anos a gente abriu 7 hotéis. Os hotéis são excepcionalmente bem conservados. Tem a questão da localização. Isso pra mim é bem localizadíssimo. Isso aí... Não tem localização melhor, né? Isso Ele aí... tá onde tudo acontece, por coincidência, a Universal tá ali. Então, assim, ela tá
a 20 minutos do aeroporto internacional. Então, caramba, em 20 minutinhos ali, isso já te facilita em custo eventuais de gasolina, se ele alugar o carro com vocês, ou de Uber, ou de táxi. Tudo isso tem esse impacto e fora a qualidade de distância mesmo. Tempo é dinheiro, né, pessoal? Economizar tempo é tempo de vida para você curtir mais. E também das compras, né? Então a gente tá do lado da International Drive, basicamente tem uma ponte, né, que te joga da International Drive para dentro ali da Universal e os principais pontos de compra do Destino Orlando coincidentemente também estão do lado da Universal. Então eu sendo hóspede de um hotel da Universal, em 5 minutos eu tô lá no Orlando Premium Outlet, que é o maior outlet da cidade. Em 7 minutos eu tô no shopping mais sofisticado, que é o shopping da Mari, inclusive, ela só vai nesse, né? que ali tá a 7 minutos da Universal. Em 5 minutos você tem o bendito Walmart lá, que eu brinco que é o Walking Dead Brasil. Muito bom. Walking Dead. Exato. E aí, isso facilita para você, de novo, a questão do custo de transporte, deslocamento. E para mim é muito relevante a questão do tempo, né? Dependendo de onde você estiver localizado no Destino Orlando, pode ser necessário 1 hora de deslocamento para você chegar nessa região tão atraente de compras. Então, imagina 1 hora para ir, outra hora para voltar. É o tempo Orlando de ir e vir, porque principalmente trânsito lá não é igual a gente aqui no Brasil está acostumado as pessoas saírem cortando e vai para um lado, vai para outro. Lá não tem isso. Lá o trânsito ele flui, mas ele flui num determinado tempo. Então, tem horário de rush, né? Tem gente que acha que não existe trânsito em Orlando, tem a hora de trabalho, né? De ida ao trabalho, volta ao trabalho. A I-4 ali, que é a principal artéria ali que corta a cidade, ela acaba ficando difícil. Então pode te atrapalhar, eventualmente no final do dia, você ir fazer compras, por exemplo. Com certeza. Eu, particularmente, eu não sei vocês, como vocês gostam de fazer compra em Orlando, mas eu gosto muito de dividir as minhas compras. Eu prefiro todo dia fazer um pouquinho de compra do que gastar um dia inteiro de compras. Eu acho menos cansativo e eu acho que tem mais diversidade, porque na segunda-feira eu vou num local para comprar determinado eletrônico, na terça-feira eu vou para outra região porque eu quero comprar roupa e tal, e assim eu vou mesclando isso. Eu acho menos cansativo e me traz uma variedade maior. E você fazer dessa forma, eu acho que você otimiza o seu tempo também de viagem. Sabe? Fazer esse encaixe. E só estando perto das opções de compra, você consegue fazer essa estratégia que eu tenho. Porque se for para demorar 1 hora para ir, outra para voltar, ou a pessoa não vai conseguir fazer, ou ela vai começar a fazer essa coisa, vou dedicar um dia inteiro para fazer compra, e normalmente quem faz isso vai para um lugar só fazer compra ou 2, sabe? Então, tá próximo ali, localizado dos shoppings, é legal que isso oferece os hotéis da Universal. Outra coisa muito relevante, eu acho que é obrigatória, são os benefícios que você tem nos parques, né? Então, caramba, eu como hóspede da Universal, eu posso entrar 1 hora mais cedo nos parques da Universal. No Volcano Bay, que a gente estava falando, na Universal Studios, Island of Adventure, e agora no Epic Universe. Então, caramba, olha a vantagem de, por exemplo, amanhã eu vou entrar, se o parque abrir às 10 da manhã, eu como hóspede vou entrar às 9 da manhã, antes de todo mundo, fazendo algumas atrações já muito procuradas. E caramba, eu vou poder aproveitar muito mais esse dia especial que eu tenho nesse novo parque, né? E fora isso, cara, você tem muitos outros benefícios. Transporte interno. Todo hotel da Universal, ele tem transporte para os 4 parques do seu hotel e também para o City Walk. E como as distâncias dentro da Universal são muito curtas, porque tudo meio que foi projetado para você fazer andando, entre aspas. Pô, se eu sou hóspede do Hard Rock Hotel, em 5 minutos andando eu tô dentro da Universal Studios, por exemplo. Eu tô no City Walk. Inclusive é muito comum o hóspede da Universal... Claro, gente, aqui são 11 hotéis, né? Depende de qual hotel você está. Mas a maioria deles, muito comum o hóspede jantar quase todas as noites no City Walk. Por quê? Pela facilidade de acesso. Em 5 minutos do Hard Rock, eu tô lá para jantar e é bem no City Walk. E é incrível, né? Se eu tô no Royal Pacific... Exato. Se eu tô no Royal Pacific, em 7 minutos eu tô no Islands of Adventure. Em 7 minutos eu também tô no City Walk. Então, muita gente me pergunta, inclusive, Renato, eu devo pegar o carro para
sair do meu hotel para o City Walk ou para os parques. Não, se você está hospedado na Universal, naquele corte de Dinâmica Park, City Walk, você nunca vai usar o carro porque é tudo muito curto, né? Sim. E para o ônibus fica mais fácil ainda, porque ele fica quase num sistema circular ali, então não tem agendamento do ônibus, ele é gratuito, passa de 10 em 10 minutos na porta do seu hotel e é super, super tranquilo. Tá? Tem também assim, a questão de lazer, que muitas vezes a pessoa não pensa nisso, o hotel ter opções de lazer, mas todas as piscinas de todos os hotéis da Universal são climatizadas, todos os hotéis têm game room, por exemplo, para criança, adolescente, todos os hotéis têm uma variedade de atividades ao redor da piscina para bebê, para criança, para a família toda estar se divertindo. Não existe isso, em algum momento você vai querer relaxar um pouco mais, sabe? Curtir a piscina do hotel, dar uma relaxada, e aí os hotéis da Universal entregam muito isso, sabe? Eu falo muito isso para os nossos passageiros, eles tirarem alguns dias ou alguns dias para poder aproveitar o hotel que ele está, descansar ali. Porque senão também, tipo assim, cara, aproveita, tira, tipo assim, fica um pouquinho mais, sabe? Tipo assim, faz uma conta pra ficar um pouquinho mais, porque vai valer a pena. Sim, você vai estar ali com a tua família, a gente não pode esquecer disso. É o contexto inteiro, você vai estar ou com o seu grupo, ou enfim, não importa. Vai estar com a sua família, com o seu grupo, aproveitando aquilo ali. Às vezes não é muito comum dizer, o brasileiro volta com a família e fala, nossa, agora eu preciso tirar férias de Orlando, né? Das férias. Porque agora eu tô cansado, né? Todo dia um itinerário tão intenso que agora eu preciso tirar férias das férias. Então, é convidativo você pensar nesse ritmo também. E estando num hotel que te oferece qualidade, isso vai ficar ainda mais convidativo. Pode ser que se você fique num hotel que não te ofereça isso, você não vai pensar tanto nisso e tal. Mas você estando no hotel da Universal, vendo essas opções acontecer, você vai querer aproveitar. Sim. E envolvendo tudo isso pela tarifa que a gente entrega aqui para o mercado, a gente considera que a gente é bastante competitivo e que realmente faz muita diferença na sua viagem estar num hotel dentro do complexo da Universal, com todos esses benefícios. Com certeza. É uma outra viagem, assim, uma outra experiência. Assim. Uma vez que você faz isso, dificilmente você vai mudar os seus planos quanto a isso. Eu acredito muito nisso. Fora o que você faz em relação as opções, são os benefícios que são oferecidos. Naquele período você não precisa alugar o carro, por exemplo. Então você pode ficar um período sem o carro, sabe? Tipo assim, você vai fazer coisas próximas, ali vai entrar no parque mais cedo. Então, enfim, fora os hotéis de luxo que ainda permite o Express. Sim, isso também, nossa, a gente convive isso diariamente ali com os nossos clientes da agência sobre isso, sobre a possibilidade do Express e quais são os hotéis de luxo que permitem e a vantagem que isso dá. Se a pessoa for comprar, ela faz uma conta para ficar num hotel desse, aproveitar o hotel desse e não precisa comprar o Express. Isso não, você está certíssimo, não tem como. Se a pessoa tem interesse em ter o Universal Express, que é o fura-fila ali dos parques da Universal, a maneira mais econômica possível dela ter, e essa é uma super dica, né? É ficando nesses 3 hotéis de luxo que tem esse benefício. Sim, não são todos. Não são todos, né? Então é o Universal Royal Pacific Resort, o Universal Portofino Bay Hotel e tem o Universal Hard Rock Hotel, tá? Esses 3 hotéis, todos os hóspedes têm Universal Express Unlimited, que é o ilimitado, né? Do dia do check-in ao dia do check-out para todos os integrantes do quarto. Para 2 parques, Universal Studios Florida e Islands of Adventure. Não tem benefício para o Epic Universe. De fato, para o Universal Epic Universe, você tem que comprar se tiver interesse do Express. Mas é muito vantajoso. Se você fizer a conta, você vai estar no hotel de luxo da Universal com esse benefício. Se você fizer uma matemática ali muito simples, você pode ficar no hotel mais econômico possível de Orlando e somar o Express que você pagaria para fazer isso, vai sair mais caro, parece até papo de maluco, mas não é. Sai mais caro do que eu ficar nesses hotéis de luxo da Universal com esse benefício. Exatamente. Né? Tem brasileiro até apelando, eu já vejo, volta e meia eu vejo
o pessoal fazendo a reserva até de uma noite, sabe? Porque com uma noite você tem ali 2 dias de Express. Você pode fazer Universal Studios, Wide of Adventure. Não, tá dentro da regra do jogo, funciona. Inclusive é uma boa dica. Até complementando essa dica, porque os hotéis da Universal, ele tem a seguinte política. Você tem o check-in a partir das 4 da tarde. Só que ele aceita o pré-check-in. E o pré-check-in ele é feito a partir das 7 da manhã. Então, por exemplo, Rafael e Mari vão hoje lá para o Portofino Bay Hotel, amanhã. Chega às 7 da manhã, eles vão dar a chave de vocês, com o nome de vocês, e eles vão falar o óbvio. Olha, o seu quarto não está pronto ainda, pode ficar às 4 da tarde e tudo mais, mas você tem acesso às dependências do hotel com a chave e você tem os benefícios já na chave. Então, vocês dois podem guardar a mala do maleiro no hotel e ir para onde? Ir para o parque e já usar o Express. Sim. Certo? E aí no dia seguinte é algo parecido. Eu devolvo o meu quarto, mas a chave ela fica válida para acesso às dependências e aos benefícios até o final do dia. Então eu posso de manhã devolver meu quarto, guardar minhas malas no maleiro e ir para o parque e usar o segundo dia de Express. Volto, pego minhas malas, o carro ou o transporte e vou para o aeroporto ou para outro hotel. Então, a dica ela é real e funciona muito bem. É só fazer uma matemática muito simples que é muito vantajoso fazer isso. Muito vantajoso. Perfeito. Sim. A gente tem encontrado muitas dúvidas dos turistas sobre isso. Por isso que eu mencionei esse ponto, porque tá tendo um comportamento de pessoas querendo o Express, querendo ir para o Express, e a gente está sempre indicando, mostrando a conta, mostrando quais são as possibilidades, entendeu? Porque é um produto incrível, né? Sim. O Express é super fácil de você usar. É muito intuitivo, né? Você não precisa se preparar para nada. Eu sei que aquele dia eu tenho Express, entro ali, chego na porta da atração, vejo o acesso Express, eu tenho, posso ir. Então, em vez de pegar uma fila ali, sei lá, em média de 40 minutos, eu pego ali de 5, 10 minutos, curto de uma maneira incrível. A grande decisão é se você vai ter orçamento para adquirir esse produto ou não. E quando vem uma dica dessa tão excepcional, que reduz isso, aí se torna muito atraente fazer esse tipo de dica e ter o Express como experiência, né? Não, legal. Eu queria falar sobre as franquias agora, porque eu sou fã de franquias. Sim, somos. E a gente tem uma ideia do quanto isso representa, principalmente para o mercado do Brasil. Tipo assim, grandes franquias como Harry Potter nem se fala, né? Minion e tal. Eu queria conversar um pouco sobre o papel dessas franquias para os brasileiros. Qual é a sua percepção? Quais são as franquias que os brasileiros acabam optando? A gente tem uma ideia pelo que a gente atende no dia a dia, pelo que a gente recebe de comentários nas redes sociais, sobre o que as pessoas mais amam, mais gostam e tal. E eu queria falar um pouco nisso, já entrando também no cenário do Epic aí, que também tem novas franquias ali que não tinham em Orlando. Então, se puder dar um brief pra gente das principais ali, as mais antigas, né? E as novas que já entraram no Epic. Não, sim, claro. A gente possui marcas fortíssimas, né? Que são históricas da Universal. A gente pode citar aí De Volta para o Futuro, Jurassic Park, o Jaws, que era o tubarão. Tudo isso, em algum momento, já passou ali pela história também dos nossos parques e não só no cinema, não só por exemplo. Não sei se vocês sabem, inclusive, o Steven Spielberg ele é consultor criativo dos parques da Universal. Alguém já falou isso pra gente. Já. Inclusive, uma curiosidade é que tem um hotel, Portofino Bay Hotel, né? Ele é um input criativo dele, porque ele gosta muito de Portofino. E aí ele deu essa... Isso aí eu não sabia. Na época... Curiosidade, eu tenho um cliente que uma vez me mostrou uma foto com ele em Portofino. Ele falou, esbarrei lá, tirei. Eu falei, duvido, ele tá aqui, me mostrou na hora. Acabou. Mestre. Então, ele deu essa dica criativa que tá lá, essa história interessante. E a Universal, ao longo da sua história, ela tem um dos seus DNAs, assim, é o âmbito das parcerias, né? A Universal, ela acredita nas parcerias, ela executa bem. Se você vê a história da Universal, enquanto as parcerias da Universal
Universal estão funcionando bem, a Universal está bem. Quando as parcerias não estão bem, ela não necessariamente está num bom momento, sabe? Então a gente valoriza muito essa parceria com os agentes de viagem, com os operadores, com os nossos fornecedores. Mesmo nos hotéis, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Loews. Loews é uma rede muito famosa nos Estados Unidos no segmento de luxo, né? Por isso que os hotéis da Universal têm essa operação tão excelente. A Universal, na época, não tinha essa expertise de hotelaria. Eu tenho um parceiro que é a Loews e vai fazer toda a operação desses hotéis. Então, juntou todo o time criativo, o storytelling, com essa expertise na operação. E isso chega também às marcas, né? Todo mundo acha que todas as atrações que estão presentes nos nossos parques são propriedades intelectuais da Universal e não necessariamente são. E a Universal aprendeu ao longo das décadas a trabalhar com esses parceiros, né? Por exemplo, o Super Nintendo World, da Nintendo, Mario e tudo, é uma propriedade da Nintendo e está sendo uma parceria, um casamento super bem exitoso entre as duas empresas, né? Porque é um ganha-ganha para os dois lados. O próprio Harry Potter com a Warner, por exemplo. Então tem uma miscelânea ali de marcas e propriedades intelectuais que a Universal sabe lidar muito bem. E para os brasileiros, obviamente, Harry Potter chama muita atenção, a força da marca é muito relevante, né? Mas eu, às vezes, tento levantar meu dedinho e dar a minha humilde opinião, que também, na minha humilde visão, não se restringe só à marca. Eu acho que é um casamento de uma experiência, sabe? Eu acho que foi um casamento muito feliz do nosso time criativo na hora de pegar essa marca tão relevante que é o Harry Potter e entregar uma experiência, um produto que as pessoas veem muito valor naquilo, que criem momentos que elas vão recordar para a vida delas juntos com os familiares, com seus filhos, com seus amigos, sabe? Eu acho que essa junção, esse casamento que trouxe esse exemplo tão exitoso assim, porque tem outros exemplos de marcas tão forte como aqui no Brasil, por exemplo, isso já aconteceu. Você tem marcas muito expressivas que eu não entrego a experiência que essa marca exige, que o fã dessa marca espera e a coisa não acontece, sabe? Então, eu acho que é tudo junto, assim. A tematização que eles fizeram, a tecnologia que foi entregue e, claro, a força da marca. No caso do Harry Potter que a gente está conversando, por exemplo, o meu irmão, quando ele foi comigo em 2014, ele não conhecia Harry Potter. Ele conhecia, obviamente, do mainstream, das pessoas falarem, mas ele não tinha lido os livros, ele não tinha lido os filmes. E quando ele viu aquilo, a riqueza de detalhes, a história sendo contada, o enredo, a experiência, as atrações que ele adorou, a emoção que ele via as pessoas terem, ele próprio também, ele voltou para o Brasil e viu pelo menos 2 filmes, eu me recordo que ele viu. Então, assim, existe também esse movimento contrário de você ter o fã do parque, dessa experiência, buscando mais informação e se aprofundar nesse universo que ele teve a oportunidade de viver. Né? Às vezes não precisa nem ser fã, eu costumo dizer isso. Às vezes, eu nunca vi Harry Potter, eu não sou fã. Não precisa disso pra ir. Exatamente. Você não precisa ser fã pra ir. Você vai se encantar, você vai ficar apaixonado, viciado, vai ficar assim, o que é isso? O que é aquela área? Tipo assim, cara... porque é uma imersão surreal. Sim. Parece que você realmente está dentro do filme. Sim. E, todas as outras coisas, tipo, você poder ser escolhido com a varinha do Harry Potter de escolher. No Island, então, pra mim... Não é a varinha do Harry Potter, é a sua varinha, no caso. Mas no Island, Vocês já fizeram a experiência do Magical Wand, que é essa que você estava falando. Tem do lado, e pouca gente sabe disso também, né? Uma experiência assim, que eu acho incrível e pouca gente sabe, porque sempre tem... tanto no Islands of Adventure como na Universal Studios, mas eu aconselho, nesse caso, tentar na Universal Studios, no Beco Diagonal. Tem a loja Ollivanders, né? Que é a loja mais famosa das varinhas e tudo. E do lado, numa porta muito discreta, sem letreiro, sem chamar atenção. Normalmente só tem ali um bruxo ali na porta e tudo. Tem uma experiência que se chama Wand Experience. E aí, quando você aborda essa pessoa, ela nem te fala assim, entre aqui, venha. Não, ela fala, não, o que você quer? Aí eu falo,
falo, eu queria fazer o Wanda Experience. Aí ele, por favor, espere aqui. E é o momento que ele recria, num teatro perfeito ali, desse momento que o Harry Potter é escolhido pela varinha, sabe? Então tem lá toda uma encenação, os efeitos práticos especiais, e a pessoa é selecionada, vai um grupo aproximadamente de 10 a 15 pessoas, vê essa cena, e é muito lúdico, muito impressionante. Tem uma curiosidade, inclusive, uma vez a minha esposa, ela foi escolhida. O que não é algo tão comum assim. Normalmente são escolhidas crianças, né? Então, criança no grupo ali, se tiver um adolescente, um Potterhead, um super fã, se tiver o ator ali que está interpretando, ele vai tentar agradar a criança e tudo. Mas nesse caso, nossa, só tinha adulto. Aí ele escolheu a minha esposa. Ai, que legal. A minha esposa não sabia também, nunca leu Harry Potter, não tinha visto os filmes, e ela participou daquele momento lúdico ali, sendo eleita, escolhida pela varinha, e eles entregam assim a varinha depois, né? Que você precisa comprar depois, só para explicar para todo mundo, né? Que você é eleito se você tiver $80. Mas é eleito. Então, e foi muito engraçado para mim, porque quando acabou toda aquela experiência, ela saiu emocionada e me falando, a gente precisa comprar a minha varinha. Eu fui escolhida por ela. Eu falei, gente, você é Potterhead agora? Então, é muito impressionante quando você vê isso ao vivo na sua frente. Até tomar cerveja manteigada, tudo assim. Tipo assim, eu acho que você ter a possibilidade de viver essa experiência realmente Exato. É deslumbrante, assim, cara. Então, acho que isso, de alguma forma, corrobora um pouco essa minha teoria desse casamento, né? Sim. A marca forte, com a experiência sendo bem executada, a tecnologia trazendo esse suporte pro lado lúdico do storytelling e tudo mais. E, claro, tem outras marcas também, os Minions, por exemplo, seus amigos que estão aí atrás de vocês. É um sucesso absoluto, né? E aí ele tem um raio de atuação muito amplo, né? Então, o bebê gosta, a criança gosta, o adolescente ri, o adulto se encanta. Eu gosto da comédia também, que Minions tem muita comédia, né? Então a gente gosta por causa da comédia. Exatamente. Quem gosta de comédia vai gostar de Minions. Exatamente. Então também é uma marca mais do que consagrada. No caso de Orlando, a gente tem aí todos os personagens ali, Spider-Man, o super-herói, o Hulk, né? Novamente, caramba, o que é aquele simulador do Spider-Man, gente? Ai, maravilhoso. Pra mim, não sei se vocês estão de acordo, pra mim é a atração mais revolucionária de todos os tempos. 1999 é a data do simulador do Spider-Man. É impressionante. Isso é surreal. Impressionante. Gente, você vai em 2025 e com certeza vai estar na pauta de debate de qualquer podcast, de qualquer reunião de bar, dos amigos. Quais são as melhores atrações do Destino Orlando? Com certeza o Spider-Man vai estar concorrendo ali em algum momento, em algum cenário de uma atração que inaugurou em 99. Então, para mim, ela é totalmente revolucionária. Os simuladores de hoje em dia são incríveis e absolutos, mas todos eles, de alguma forma, têm ali alguma inspiração nessa atração, né? E para mim isso é incrível. Então é outra marca extremamente relevante. Transformers também faz um êxito muito grande. Inclusive a atração, o simulador dos Transformers é incrível e bem parecido, né? Com o do Spider-Man. E agora a gente tem outros IPs de extrema força, como Mario, Como Treinar Seu Dragão. E, então é uma infinidade de opções que a gente tem. Shrek, por exemplo, é um personagem extremamente famoso aqui para o nosso mercado. Os dinossauros também. Qual é a criança que não quer ver ali o T-Rex, o Velociraptor e tudo mais? Então, nesse quesito a gente está bem, assim. E na nossa história a gente tem esse valor nas parcerias e a gente sabe trabalhar com outros parceiros. Que legal. E tem essa experiência em, tipo, vamos somar forças, sabe? E ter esse casamento bem exitoso no ramo do entretenimento de parques temáticos, sabe? Muito legal, muito legal. Eu acredito muito que até a parte nostálgica também, não só a novidade, mas a nostalgia, tudo que traz os anos 90, remete na sua nostalgia. Jurassic Park pra mim, quando entra ali, escuta a musiquinha. Exato. Assim, você fica... Eu volto lá atrás, eu no cinema com a minha mãe quando moleque. Na hora ali, entendeu? Atração do ET também. Eu tenho um pouquinho de medo ali da floresta, mas é uma coisa... Você tem medo da floresta? Assim, por exemplo,
King que Kong. É tão bem feito que você fica com medo. King Kong, por exemplo, eu também fico meio bolado, entendeu? King Kong, Seu negócio é planta, floresta, você já fica... Não, eu fico meio bolado, assim, mas vou, entendeu? Não, a atração é maravilhosa. Sim. A fila que é... Sim, Dá medo, dá medo. É câmera Mariana, então, nossa, tá falando de mim, eu também tenho medo. Eu vou assim. Mas é assim, pô, e eu sou muito fã de filme também, eu cresci vendo filme. Sim. Então, quem é fã de filme, cara, quando você vai num parque da Universal, você fica assim... Cara, qualquer atração, eu dei exemplo aqui de King Kong, que é uma franquia que no Brasil talvez nem seja uma franquia tão, sabe, tipo assim, mas você sabe tão o grande. King Kong, você tá dizendo? Sim, O King Kong, pra mim, por exemplo, porque de novo, é uma opinião, não tem nenhuma informação embutida nisso, é um feeling, né? Você tem essas atrações que são muito famosas em um determinado nicho, por exemplo, Sim. mas você tem uma marca como King Kong que ele é atemporal, né? Sim. Então, tipo assim, a minha mãe conhece o King Kong, Sim. a minha filha de 5 anos conhece o King Kong, que meio que eu falei do Mario também. Tudo. Sim. Então, essa mescla também eu acho muito interessante, sabe? Sim. Você Muito. entender, cara, o King Kong, quem não conhece o King Kong, sabe? Sim. O que ele representa pro cinema também e tudo mais. Eu tenho uma historinha legal com a minha filha. Então, você estava falando do Jurassic Park e tudo. Ela, na época, hoje ela tem 5 anos, né? Mas quando ela foi comigo pela primeira vez lá na Universal, em Orlando também, ela tinha 3 anos e meio, tá? E aí a gente estava visitando o Islands of Adventure, que inclusive foi o parque favorito dela, do Destino Orlando. Eu botava minhas fichas no Volcano Bay, mas o Volcano Bay ficou em segundo. O primeiro foi o Islands of Adventure para ela. E a gente estava saindo da área do The Wizard World of Harry Potter. E tem aquela ponte ali que Sim, vai em de direção madeira. Sim. exatamente ao Jurassic Park. E foi uma ocasionalidade do destino. Naquele momento, por um hiato, ela pegou o celular da mãe, que é a minha esposa, obviamente, e ela estava se autofilmando, falando coisas assim que a gente não entendia na época, mas ela estava falando lá o português dela e tudo. E eu tive a oportunidade de ver esse filme depois. E a gente vê a reação dela nesse momento. Ela tá passando a ponte, falando ali o português dela, e aí vem a música do Jurassic Park. Olha, ela tinha 3 anos e meio. E aí ela dá a primeira reação, ela fala a música do Jurassic Park. E quando ela faz a pequena curvinha para direita, que vem o portal com um letreiro icônico, ela abre a boca assim... Olha a montanha do dinossauro. Para ela, o portal era a montanha do dinossauro. E é muito impressionante. Você vê, é um filme de 1993, se eu não estiver equivocado, tá? Me corrijam se eu errar. O primeiro foi nessa época. E aí uma criança de 3 anos e meio ter esse tipo de reação e para ela ser o momento mais icônico ali da viagem para Orlando, é muito impressionante a força dessas marcas que atravessam gerações, uma marca hoje né? de Jurassic World, é uma marca que, enorme. Exato, exato. Sim, ali, e capaz de continuar tendo. Com certeza, com certeza. Esse ano mesmo teve aí o Jurassic World Rebirth, né? E foi super bem de bilheteria e tudo. Então, continuamos aí com os mundos dos dinossauros. Legal, legal. Muito bom. Epic, vamos falar de Epic. Chegamos nele. Ele é um parque que tem umas áreas com os portais. Então explica pra gente aí o que é o Epic. Qual é o conceito dele? Qual é o conceito dele? Existe uma história, todo o lore que o pessoal gosta de falar, né? Do Epic Universe, que existe um local, um mundo que se chama Celestial Park, né? Que é, inclusive, o primeiro mundo que é visitado no Epic Universe, tá? E ele é um mundo que serve de hub e conexão, tá? Então, ele é um local que está no espaço-tempo, no universo, e lá tem uns moradores que eles são chamados de Celestians, tá? E Caramba, esses Celestians, eles usam um portal, que é uma máquina, que é o portal Cronos, que reúne as forças do universo para abrir novos portais para visitarem novos mundos pelo universo afora, tá? Então, os visitantes do universo, eles tentam descobrir onde está o Celestial Park e pessoas muito especiais conseguem acessá-lo, tá? E quando você chega no Celestial Park, você vai buscar entrar nesses portais que foram abertos pelos Celestians usando o portal Cronos. Inclusive, quando a gente está andando pelo parque, pelo Celestial Park, é muito comum no Celestial Park
os nossos funcionários, as pessoas que estão ali da Universal, chamarem a gente de viajantes. Hello, traveler! Entende? Então é por essa razão, porque é como se você fosse um viajante ali no Celestial Park buscando visitar outros mundos e fazer essa conexão. Muito maneiro. Cara. E aí, maneiro. quando você vai andando pelo Celestial Park, que tem toda essa vibe dos deuses, assim, tem 26 jardins diferentes, foi criada uma trilha sonora de 9 horas de duração para o Celestial Park, tem as fontes que tem os seus movimentos em sincronia com essa música. Legal. Essas fontes, elas chegam à altura de um edifício de 11 andares, que inclusive que é do tamanho do Hotel Helios, que está ali de frente, ali atrás do Epic Universe, e você começa a encontrar esses portais que foram abertos pelos Celestians para você poder visitar esses outros mundos. Então, de forma bastante resumida, é essa história que é contada ali no eixo do Celestial Park. Muito legal, Cara, muito legal. Sério, muito maravilhoso. E quantos mundos são que a gente No visita? total, são 5 mundos, né? Então, a gente tem o Celestial Park, que é onde tem a história Sim. do parque em si, e a gente pode visitar outros 4, que é o Super Nintendo World, a gente tem o Dark Universe também, e nós temos o The Wizard World of Harry Potter, que é o Ministry of Magic, e o Como Treinar o Seu Dragão, que é o How to Train Your Dragon, não? Então, a gente tem esses 5 mundos no total. Sim, muito bacana. Muito Cara, eu tô legal. muito ansiosa. Nós não fomos A ainda. gente precisa ir logo. Não foi, Não vocês fomos precisam. É ainda. um parque, pessoalmente falando, mais incrível que eu já fui. Assim, muito bonito, muito tecnológico, mas ao mesmo tempo muito lúdico. Esse storytelling do parque todo, como em si, para mim, é o mais incrível também, como ele foi concebido, explicado, e muito fácil de andar. Então, o Celestial Park, ele realmente é um hub entre todos esses 5 mundos, ele sendo um, e é muito fácil de andar. Você vê, quando você está no Celestial Park, você consegue ver os outros 4 portais, assim, 2 numa lateral, 2 na outra. É muito legal, né? E você facilita muito o turista, né, para poder... Facilita, é super fácil, é um dos parques mais fáceis de se andar que eu já vi, porque você tem esses portais como referência. Sim. E o mais incrível, uma vez que eu entro dentro de um mundo novo a ser explorado através de um portal, eu não consigo ver mais nada do parque. Então, uma vez que eu entrei dentro do Super Nintendo World, eu não consigo ver mais nada do Celestial Park, nem dos outros mundos, sabe? Eu tô totalmente imerso naquele mundo a ser explorado da minha franquia favorita, ou de marca favorita, que seja, assim. Então, a gente já viu vários conteúdos principalmente do Nintendo, né? Tipo, quando você entra ali na área, e fora as experiências que tem também dentro das áreas, né? Além das atrações, por exemplo, da área da Nintendo, tem experiências ali. sem dúvida. Para mim, pessoalmente falando, a área tematizada do Super Nintendo World é a área mais incrível que eu já fui de parque temático na minha vida. É tudo muito colorido, com muito contraste de cor, e além disso você tem muito movimento. Então, quando você olha assim todo esse mundo, né, você tem lá as moedas girando, o Yoshi caminhando de um lado para o outro, o casco de tartaruga girando, tocando. a música, as nuvens, inclusive de um lado para o outro. Eu amei essa sincronia de movimentos, essas cores, sabe? Sim. E claro, tem as atrações pilares, que são as atrações principais. Então, você vai encontrar lá o Mario Kart. Quem nunca sonhou em jogar o Mario Kart da vida real? Que é uma atração que mistura o mundo virtual com o real para você conseguir jogar. Uma atração gamificada, né? Ela é totalmente gamificada, mas imagina que eu estou num veículo, é um simulador de fato, estou no veículo ali do Mario Kart e estou num cenário real. Só que quando eu jogo o casco vermelho para acertar o Bowser, por exemplo, a realidade aumentada, que vai estar aqui no seu óculos, que faz a projeção desse casco em direção. E ele interage com o cenário real. Então, por exemplo, se eu jogar o casco vermelho e eu errar o Bowser e acertar num quadro do cenário, e vai aparecer para mim esse quadro, por exemplo, tombando. E se eu tiro o óculos, por exemplo, eu vou ver que o quadro tá lá real e bonito e tal. Então, realmente é muito tecnológico tudo. Essa é a atração que eu tenho mais vontade de repetir, atualmente falando, sabe? Tem atrações que são aquelas atrações
uau, isso é a coisa mais incrível que eu já fui na minha vida. Tem as montanhas russas, tem os shows, mas tem as atrações que você tem muita vontade de repetir. E essa é uma delas porque realmente eu me sinto num videogame e toda vez que eu repito ela, eu melhoro a minha pontuação. Eu entendo mais. Como um videogame. Se eu falar, ó, joga aqui pela primeira vez, provavelmente eu não vou ir tão bem. Mas se eu estiver jogando várias vezes, eu já sei onde está o easter egg, eu já sei qual é onde pode se pontuar mais. E isso, hoje, para mim, é muito interessante, tá? A gente tem a atração do Yoshi também, que é mais para criança, ou para aquela pessoa que não gosta tanto de radicalidade, é bem tranquila, lúdica. Temos a montanha-russa do Donkey Kong, que é incrível também. Essa eu tô muito ansiosa também. E ela é para a família toda, ela não é radical, a montanha-russa, é para todas as idades. E ela tem uma novidade, né, específica, ali, que a gente nunca viu isso. Ela tem uma tecnologia nova, né, uma nova patente ali da Universal, porque você vai num carrinho de mina e tem momentos, assim como no jogo mais famoso do Donkey Kong, que esse carrinho precisa pular para outro trilho ou para continuar seguindo adiante o trajeto. E isso acontece, esses efeitos do veículo pular. É uma... O desavisado vai desesperar, o desavisado vai ficar desesperado. É uma atração bem famosa, eu tive com muitos clientes que a gente teve a oportunidade, todos amaram. Mas em cima do que você estava falando, a área, o mundo não se restringe só a essas principais atrações. Você tem um universo de jogos ali, de interações, que facilmente para um fã da Nintendo, de games, se ele quiser, ele gasta um dia inteiro só no Super Nintendo World. Porque você tem ali vários desafios, sabe? Como se fossem pequenas fases. Então tem lá um momento que eu posso dar um soco no casco de tartaruga para acertar o copa-tropa que tá lá em cima. Tem um outro momento que eu posso girar a manivela para derrubar o Goomba que tá correndo na esteira. E tudo tem um sistema de recompensa, sabe? Você ganha a chave dourada se fizer tal missão. Tá? Inclusive tem uma atração que poucas pessoas no parque fazem por desconhecimento, que é a atração do Bowser Jr. Tem um castelinho lá secreto do Bowser Jr., porque a história que é contada é que o Bowser Jr. roubou o cogumelo dourado da princesa, e a gente precisa, como missão para zerar o jogo, recuperar esse cogumelo dourado. E ele só permite você fazer essa atração com 2 elementos. Tem que ter a Power Up Band, é a única... A Power Up Band é um dispositivo eletrônico que você pode adquirir, não é obrigatório adquirir. Eu recomendo pelo menos uma pessoa da família ter esse dispositivo, até porque tendo, ela pode carregar o restante da família para ter a experiência também, tá? Então eu recomendo. E uma vez que você tem a Power Up Band, todos os pontos, todas as moedas que você coleta naquela área, ele computa no seu celular. Todas as missões que você completa, ele registra no seu celular. E para entrar no castelo do Bowser Jr., ele exige que você tenha conquistado 3 chaves prévias. Como se fosse, eu vou enfrentar o boss, o chefão final do game, e eu preciso fazer as 3 fases prévias. E aí lá dentro é uma atração de captura de movimento. Então qualquer idade, qualquer família, legal pra caramba, você vai enfrentar o Bowser Jr. cara a cara ali, capturando o movimento, e eu recomendo fortemente. E então tem essas etapas a serem seguidas. E tem um universo de atrações ali para você ficar interagindo com todo esse mundo que eu tentei descrever aqui para você. Não, maravilhoso. Eu sei que é divertido porque a gente foi no de Hollywood. Ah, vocês foram no de Hollywood? A gente foi no de Hollywood. Ah, entendi. Então eu fiz essas missões aí. E o que você falou desse negócio de competir, cara, eu e o Rick, a gente foi umas 4 vezes no Mario Kart. Porque a gente queria o tempo inteiro, tipo, não, agora eu vou ganhar de você. Agora é você que vai ganhar. Não, agora eu vou ganhar. E aí a gente vai ficando melhor cada vez que vai. É impressionante. Sem dúvida. E não sei se você vai concordar, porque essa forma que ele foi concebido, ele incentiva você a explorar esse mundo, sabe? Sim. Então, porque acontece, né? Em parque temático, você entra naquele mundo fabuloso, mas o pessoal anda reto para entrar na principal atração e é isso, né? Esquece o resto. No Super Nintendo World, não. Ele vai te instigar a ir lá no cantinho, ver o detalhe, porque tem um easter egg, porque tem uma informação a mais, porque tem uma experiência ali que se você não for explorar, você não vai fazer. E eu acho isso incrível, assim, você poder jogar com a sua família, explorar com a sua família e fazer essas interações, assim. Eu nunca vi, assim,
tanta interação e toda a conectividade com o mundo como o Super Nintendo World, assim. Sim, Incrível. perfeito. É incrível mesmo. Perfeito. Olha, Renato, de verdade, cara, obrigado, cara, por ter vindo aqui, cara, de verdade mesmo, a gente fica muito feliz, cara. Não, é assim, poder ouvir de quem tá lá, quais são os atrativos, o que essa empresa traz pra gente, tão legal, assim, tipo, eu acho que a gente precisa aproveitar tudo, assim, é uma viagem, principalmente brasileira, a gente vai lá pra Orlando, às vezes as pessoas se dedicam anos pra poder ir, vai uma vez só, faz um esforço enorme, então vai para aproveitar no detalhe, sabe? Vai para curtir o máximo de experiências possíveis. Às vezes o investimento você vai fazer em ficar num resort, por exemplo, em ter... a mesma coisa, o ingresso de 14 dias, eu falo isso para todo mundo. Sim. Cara, tipo assim, não tem como. Sabe? Você muito vantajoso. Não faz sentido, você... aproveita muito mais. Entendeu? E às vezes tem um equívoco, né, da pessoa às vezes se prender muito à informação 14 dias. Sim. Às vezes ela acha que, tipo, mas calma, eu tô indo uma semana, eu tô indo 10 dias, eu não preciso do ingresso de 14 dias. E só para contextualizar todo mundo, existe um ingresso dedicado ao mercado brasileiro da Universal, que tem ali 3 ou 4 parques da Universal por 14 ou 15 dias. Para 2026 ele se chama All Parks Ticket, tem um Epic Universe, pode repetir o Epic Universe inclusive para 2026. Para 2026 por 14 dias. Mas a ideia dos 14 dias é te trazer flexibilidade. Exato. Então, caramba, poder de adaptação. Eu tô com uma criança, é um ritmo diferente, preciso repetir esse parque. Outra hora para fazer uma atração. E quero repetir a atração que eu amei, que eu não esperava e agora eu virei fã. Vamos só voltar no parque para fazer essa atração? Sim, isso existe. Se você é hóspede da Universal, isso vai ficar ainda mais latente e incentivado, né? Então, esse poder de adaptação que o ingresso proporciona. Sim. E às vezes a pessoa esquece até do preço, né? Porque o preço, por ser um ingresso especial para o mercado, ele normalmente é muito parecido com um ingresso de 3 dias da Universal, mesmo você tendo 14. Né? Sim, eu falo isso muito. A gente convive muito isso na agência. Quem é fã de filme, quer aproveitar os parques da Universal, cara, aproveita o ingresso de 14 dias, porque dependendo se vai ficar 7, 10 dias, você vai ter liberdade. Exato. Vai ter liberdade para ir lá tomar uma cerveja amanteigada. Sim. Exato. Entendeu? Assim, um dia que você foi no Outlet, por exemplo, e vai lá no final do dia. Pode entrar para ir ver o show de encerramento do parque. Fiz isso várias vezes. Né? Sim. A gente já fez isso. Eu voltei para ir... No dia que a gente tava indo embora, eu voltei, fui na Velocicoaster e fui embora. Eu só queria me despedir da Velocicoaster. Eu falei, como é que eu vou embora sem ir de novo? Exato. Sem um ingresso desse tipo, não seria possível você se despedir dela, por exemplo. Sim, né? Perfeito. Eu queria te perguntar uma coisa, Renato, pra gente poder terminar, assim, uma pena, né? Ficaríamos aqui a tarde toda. Primeiro, assim, a gente fica muito orgulhoso de ver um brasileiro representando a gente lá trabalhando numa empresa dessa. De verdade, assim, qual é o que você mais sente orgulho de trabalhar na Universal, cara? Olha, só lembrando que não sou só eu também, né? Por exemplo, a gente tem um escritório aqui há 26 anos, né? Há 26 anos em São Paulo, que cuida do mercado da América Latina. A gente tem vários brasileiros que trabalham em Orlando. A gente tem até um vice-presidente que é brasileiro. Tem 13 pessoas aqui nesse escritório do Brasil. Aqui em São Paulo. Que trabalham para o mercado da América Latina. E eu me sinto um felizardo, primeiro porque eu sou fã do produto, eu sou fã de parque temático, eu amo, eu realmente acredito que os parques da Universal são os melhores, na minha opinião pessoal e tudo, e viver esse momento histórico da companhia, né, que eu tô aí 12 anos, indo para 13 anos, é um momento muito especial, né, então é um momento especial da Universal, do destino, e para quem é fã de parque temático, ver isso tudo acontecendo, né, sendo inaugurado, sendo movido, então você se sente muito estimulado, né, a seguir em frente, a defender esses produtos, você acreditar no produto. E o que eu gosto de citar como exemplo é que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com um produto que faz a felicidade das pessoas, né? É as férias das pessoas, é o momento delas de se conectarem como família, como amigos, em uma viagem e ter momentos de recordação inesquecíveis, né? Então, esse sentimento, ele ramifica dentro da empresa e é muito satisfatório. É diferente de, por exemplo, se você trabalha em outro segmento, sei lá, um banco, nada contra os bancos,
tópicos, eu sei que são muito relevantes, mas é outra dinâmica ali, né? Todo mundo, quando me pergunta, você trabalha com o quê? Eu falo, eu trabalho com os parques da Universal Orlando Resort, ou Universal Destination and Experience, que é o nome oficial. Sempre, se a pessoa teve a oportunidade de ir, vem um sorriso automático, né? Tipo, é um sorriso. Não, calma aí, pega na minha mão, vamos conversar aqui. Então, isso traz um sentimento muito positivo, né? Eu acho que essa é a palavra, esse sentimento positivo reverbera, e acho que é a melhor coisa de trabalhar e ter oportunidade com isso. E sei que vocês também têm esse sentimento de alguma forma também, né? Com certeza. Muito gratificante. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado vocês. Obrigado vocês. Obrigado mesmo, cara. De verdade. Amamos. Ficamos muito felizes. Seu Instagram, pra galera te seguir. Meu Instagram é Renato_Cruz_Goncalves, que é o meu nome, né? Renato da Cruz Gonçalves, só botei os underlines ali separando. Renato_Cruz_Goncalves. E aí você vai conseguir me ver aí mais no dia a dia. Perfeito. Maravilha. Amamos. Muito obrigada. Amamos. Obrigado a vocês. Obrigado pelo carinho. Valeu. Galera, vocês já sabem, deixa seu like no vídeo. A gente tá quase chegando a 15 mil inscritos no YouTube. Então, por favor, né, dá essa moral pra gente. Se inscreve, tá bom? E se você quiser participar do Histórias de Orlando, manda sua mensagem lá no Instagram, @Histórias de Orlando. Quem sabe um dia não é você aqui contando suas histórias em Orlando ou em algum outro lugar que tenha outro parque temático pelo mundo. Show? É isso? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho mais uma vez. E até o próximo domingo. Até o próximo. Tchau, tchau. Eu vou em todas no canal. Obrigado, pegou na hora.